Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Julie e bora falar de livros para ler no Halloween? Gente, eu adoro Halloween, sério, é uma época do ano que eu sou apaixonada. Além do Natal também, são os opostos, né? Mas eu amo as duas épocas do ano. E eu trouxe aqui para vocês uma listinha de livros para ler no Halloween. Então vão ter livros para pessoas medrosas, vão ter livros para pessoas que não têm medo. E tem alguns aí até que eu quero ler ainda, que eu não li, mas eu quero ler, e são vibe Halloween, tá? Não vai ser aquela lista que tipo, ai, tem todos os livros, tem até livro que não é vibe de Halloween, não. São todos com vibe, e quando eu digo vibe, eu digo, ou são macabros, ou mais misteriosos, ou mais, sabe, com aquela atmosfera mais dark, então vai ser isso. Eu digo isso porque não vai ser aquela lista que, tem livros para pessoas que querem ler algo mais fofinho, não. Vão ser livros que realmente são pro vibe de Halloween. E se tu não gosta de ler livros assim, acho melhor pegar então romance ou algo assim mais aconchegante, tipo os livros da série de Amores de Jane Harper, tá? Mas começando então, gente, eu sempre esqueço, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, curte esse vídeo agora no começo que o YouTube ajuda a entregar mais os vídeos, né, quando tu curte no começo, porque ele entende que é um conteúdo bom. Gente, eu tô ruim da garganta, então me valorizem que eu tô aqui gravando pra vocês, mesmo ruim da garganta, por isso que eu digo, deixa o like, entendeu? Não custa nada. Enquanto tu tá assistindo o vídeo, clica ali, porque é muito difícil de falar. E o pouquinho que eu falo já deixa minha garganta arranhando. Eu tô aqui à base de água. Então vamos lá, a primeira indicação que eu tenho aqui pra vocês é A Maldição do Mar. Esse livro é uma fantasia, mas não é uma alta fantasia, é uma fantasia de livro único, então isso é bom pra pegar assim em épocas que tu faz maratona, que são livros curtinhos. E é uma fantasia, apesar de ser dark, tem uma atmosfera bem trevosa, bem obscura, é uma fantasia aconchegante, vai te dar aquela sensação de que coisa gostosa de estar lendo, mesmo sendo algo mais dark, né? Enfim, não tem nem como eu explicar isso, mas eu gostei muito de ter lido esse livro. Como eu disse, é uma fantasia bem dark, bem obscura, então se passa ali numa cidade pequena, tem coisas ali nessa cidade acontecendo, tem as lendas dessa cidade e tem uma história de 3 irmãs que há 200 anos atrás foram afogadas ali nessa cidade, que é uma cidade que tem um rio ali envolto. E a lenda diz que todo mês de junho de todo ano essas 3 irmãs voltam ali para assombrar essa cidade. Então elas entram em corpos de meninas, então elas ficam camufladas, ninguém sabe que corpo elas estão. E elas atraem os meninos para o mar e acabam se afogando ali, enfim. É meio que umas bruxas sereias, uma mistura assim de bruxa com sereia, porque elas viviam lá há muitos anos nessa cidade, aí aconteceu uma coisa com elas, elas ficaram revoltadas, e aí todo ano elas voltam para assombrar e trazer o caos e o pânico aí nessa cidade. Então a gente vai acompanhar a Penny, que é a protagonista dessa história. Ela mora nessa cidade com a mãe dela, e aí os corpos dos meninos vão começar a aparecer, porque chegou junho, né, e acontece isso todo ano, não tem escapatória, e aí a história vai se desenrolar a partir daí, a protagonista vai tentar entender o que está acontecendo, ela vai conhecer o menino, é algo jovem, mas não é algo jovem demais, e é voltado realmente para essa história, então é 100% focado nessa parte da fantasia. E é um livro curtinho, gente, eu super recomendo, eu gostei demais assim dessa história, não esperava que eu fosse gostar. Por ser curtinho e rápido, que vai te deixar presa na história, é algo muito bom para ler no Halloween. Nós Já Moramos Aqui é uma das minhas últimas leituras que eu fiz de suspense, e gente, que história é essa? Aqui a gente tem um casal, a Charlie e a Eve, elas vivem ali comprando casas e reformando casas para revender. Então elas compram, reforma e vende. Daí elas compram uma casa antiga lá no interior do Oregon e simplesmente elas querem reformar essa casa, uma casa muito antiga, muito centenária ali, caindo aos pedaços. Só que durante a reforma, enquanto elas estão morando ali nessa casa, a Eve recebe uma visita inesperada. Uma família, um homem, uma mulher e seus 3 filhos acabam batendo ali na porta e pedindo para entrar, para olhar a casa, porque esse homem disse que viveu ali nessa casa na infância dele, quando ele era pequeno, então ele queria mostrar a casa da infância dele para os filhos dele. O nome dele é Thomas, e aí a Eve pensa, puta merda, tô sozinha em casa, né? O que eu faço? Porque a Charlie, a namorada dela,
não tava em casa. Então ela tava sozinha, daí ela pensa, vou deixar esses estranhos entrar na minha casa, mas ela pensa, não, mas é uma família, né? Tem um homem ali, as crianças, a mulher e tal. Tá, daí ela deixa entrar. Só que quando a visita entra, as coisas começam a ficar meio estranhas, as coisas começam a acontecer meio estranhas, aí a visita fica meio que presa ali porque tem uma nevasca, eles não conseguem ir embora, eles acabam tendo que posar. E esse livro, ele acontece em coisa de 2, 3 dias, eu acho, sei lá, é tipo assim, muito rápido. O que começa numa visita inesperada acaba se tornando um pesadelo. Então, acontecem desaparecimentos, aparições e clima cada vez mais sufocante. Eu não sabia se esse livro ia me levar para um tom mais de suspense ou mais sobrenatural, ou enfim, eu não sabia de nada. Fiquei o livro inteiro, meu Deus, o que vai acontecer aqui, para que lado vai? E no final a gente ainda assim não tem todas as nossas perguntas resolvidas, tá? É um tipo de livro que tu vai ficar preso até o final, é assustador, irresistível e repleto de mensagens ocultas. Esse é aquele tipo de livro que se tu não gosta de finais sem ter muitas explicações, talvez tu não goste. Eu sou uma pessoa que não gosta de final aberto e final sem explicação. E esse final, a gente não pode dizer que é um final aberto, mas a gente fica com muitas dúvidas. E talvez as pessoas não gostem disso, mas eu sou uma pessoa que não gosta e ainda assim eu gostei muito desse livro. Eu dei 5 estrelas pra ele, gente, 5 estrelas. Mas é um livro que vai te fazer criar teorias, entendeu? E tu vai ficar louca da cabeça, tu vai ficar, meu Deus, o que aconteceu aqui nessa história? Eu preciso conversar com alguém. Tá, quando eu terminei esse livro eu precisava conversar com alguém e o meu noivo foi o meu alvo, né? Eu tive que conversar e contar toda a história pra ele, ficar teorizando ali. Se tu gosta desse tipo de livro, leia Nós Já Moramos Aqui. Horror na Colina de Darrington é um thriller de terror psicológico nacional, ou seja, assim, ó, perfeito para ler agora no Halloween. E esse livro mistura mistério, suspense e elementos sobrenaturais. Esse livro acompanha o Ben, um jovem que perdeu os pais e após perder os pais, ele vai morar na pequena cidade de Darrington com os tios dele e logo ele começa a perceber que algo não tá certo, algo de errado não tá certo ali. A casa onde ele vive parece esconder segredos, ele meio obscuros, e os moradores ali daquela região carregam um silêncio inquietante sobre o passado daquele local, então é tudo meio estranho, sabe? Conforme fenômenos estranhos vão acontecendo ali com o Ben, ele vai descobrindo coisas que talvez ele não quisesse descobrir e que pode revelar verdades aterrorizantes sobre a própria família dele e sobre essa colina que assombra a cidade. Eu confesso que eu tô bem curiosa, esse eu ainda não li, mas eu peguei esse livro só pra ler no Halloween, então eu tô esperando o ano inteiro pra ler esse livro, tá? Eu peguei ele no ano passado, já tinha passado o Halloween, então eu falei, não, vou deixar pra ler do Halloween no ano que vem. Ele é um livro finíssimo, então dá super pra encaixar também numa maratona. E é um livro nacional, então assim, livro de terror nacional pequenininho, assim ó, perfeito. Horror na Colina de Darrington era um livro pra pessoas não medrosas, acredito eu, porque eu ainda não li, mas eu acredito que era pra pessoas que não têm medo, porque vai ter ali, eu acho, alguma coisa sobrenatural. Mas esse aqui que eu vou indicar é pra pessoas medrosas. Depende do teu nível de medo, né? Mas eu só senti medo quando eu assisti o filme quando eu era criança e eu tô falando de Coraline. Esse livro aqui é um livro, né, que a gente sabe que é infantil, entre aspas, né, eu acho, porque, sei lá, gente, não sei vocês, mas eu fiquei traumatizada quando eu assisti o filme, tá? Eu tinha muito medo, mas eu ainda assim assistia, porque eu adorava. A gente já conhece essa história, né, da menininha que tem ali a vida dela, só que ela tá insatisfeita com a vida dela e ela encontra os seus outros pais, né, por uma passagem que dá ali pelo quarto dela, por uma portinha, e aí ela encontra os pais perfeitos lá do outro lado, que tem aqueles botões no lugar dos olhos, e ela acaba ali vendo, nossa, que vida maravilhosa, vida perfeita, e ela volta lá toda noite, só que ela descobre que nem tudo são flores, às vezes a nossa vida não é tão ruim quanto a gente pensa. E a Coraline percebe que escapar daquele lugar sombrio é mais difícil do que entrar nele. Agora eu vou indicar aqui um livro que ele é um livro meio assustador, mas é um assustador porque a mente humana é perturbada mesmo, sabe? E eu tô falando de O Galinheiro, é outro livro nacional. Eu adoro os livros desse autor, eu nunca vou cansar de indicar porque eu nunca vejo ninguém falando desses livros dele. Principalmente esse, O Galinheiro, que eu gosto bastante. E aqui nessa história a gente tem uma família que uma vez por ano, no mesmo feriado, a Maria e o Francisco roubam galinhas dos galinheiros dos vizinhos. Então eles juntam os filhos, a família inteira, tipo, um evento ali de família, bonitinho, olha só, vamos roubar galinhas juntos, família. Vai ficar na lembrança dessas crianças. E movidos pela suspeita do desaparecimento da filha do meio deles, eles decidem
roubar a casa, invadir, né, o galinheiro da casa mais importante ali da cidade e a única que fica do outro lado do rio. E já lá dentro da propriedade, eles precisam tomar cuidado para não ser percebidos ali, né? Medo e coragem se alternam aí nessa história e eles precisam lutar não só pela verdade, mas também pela sobrevivência. Então aqui a gente vai ter um suspense com muita tensão, com muita... O tempo inteiro tu fica, meu Deus, o que vai acontecer? E é outro livro rapidinho de ler. Eu não sei quantas páginas tem, porque na época eu li pelo Kindle Limited, não sei se ainda tá, mas vai lá dar uma olhada se ainda tá, porque vale a pena. E eu li muito rápido, eu não sei quantas páginas, tá? Sei que eu lembro de ter lido assim, ó, rapidíssimo. Então, outro livro maravilhoso pra colocar aí na TBR de Halloween, em maratona. Percebam que eu tô aqui só indicando livro bom pra colocar em maratona, porque são livros curtos, então assim... maravilhoso! E a última indicação que eu vou dar aqui pra vocês, eu não podia deixar esse livro de fora. Eu não falo tanto assim dele, mas eu já falei dele aqui no canal, que é Desenhos Ocultos. Gente, esse livro aqui foi um surto quando eu li. Aqui a gente vai ter uma babá, um menininho, uma criança, né? E desenhos literalmente perturbadores, porque assim, no livro, eu li pelo Kindle, no Kindle também dava pra ver. Tem desenhos realmente da criança. Então o desenho que a protagonista vê, ele diz, eu vi o desenho que o Ted fez. Daí, ao invés de só descrever o desenho pra gente, na próxima página aparece. E são desenhos assim, ó, perturbadores de uma criança fazer, sabe? É uma coisa assim que tu pensa, essa criança não viu o filme de terror, como é que ela sabe disso aqui? Como é que ela vê essas coisas aqui, entendeu? Então aqui a gente tem a Mallory, recém-saída de uma reabilitação, vai pegar esse emprego então de babá do Ted, que é um gurizinho, eu não lembro quantos anos ele tem, mas ele é um menino doce, meigo, criativo, ele desenha bastante, ele gosta de desenhar, mas às vezes aparecem uns desenhos ali que a gente não tem vontade de ver uma criança desenhar. Aí tudo parece perfeito, mil maravilhas e tal, só que daí... Mas aí ela começa a ver uns desenhos estranhos aí que ele começa a fazer, e são desenhos realistas que relembram um antigo assassinato que aconteceu ali na região. Assustada, então, a Mallory tenta descobrir se o Ted tá imaginando essas coisas ou se algo sombrio e sobrenatural tá usando ele pra revelar segredos mortais. Então foi isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários quais livros tu tem vontade de ler no Halloween, ou se tu não vai fazer nenhuma TBR, ou se tu quer ler algum desses que eu indiquei, que eu vou adorar saber. Até o próximo vídeo e tchau!